capítulo de número 1, vamos fazer a leitura em nome do Senhor Jesus, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 3, tá? Tito, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 3, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Nosso Salvador. Coloque com carinho as Escrituras sobre o teu coração. Coloque as Escrituras sobre o teu coração. Feche os teus olhos. E a partir desse momento nós vamos fazer uma oração. Irmão, só peço que você não converse, tá? Na hora da ministração, para que todos nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem a falar ao meu e ao teu coração essa noite. Amém? Se que quiser anotar aí, anote. Tito, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aqui, os versículos que nós acabamos de ler foram ditos pelo apóstolo Paulo. Paulo nós conhecemos bem, ouvimos falar muito do apóstolo Paulo, que ele foi um homem escolhido por Deus. Primeiro, ele perseguia a igreja de Cristo, mas quando Jesus foi de encontro a ele, ele vai ser a igreja, vai começar a ser perseguido. Perceba desde o início a diferença. Paulo, sem Jesus, ele perseguia a igreja. Quando Jesus vai de encontro a ele, ele começa a ser perseguido. Eu e você, irmãos, quando somos perseguidos, é porque nós somos a igreja de Cristo. Amém? Às vezes nós falamos assim: quanta perseguição, quantas lutas. Mas sabe por que isso? Porque Jesus já foi ao meu e ao teu encontro. E por isso nós somos perseguidos, para sairmos da presença do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele permaneceu ali firme na presença do Senhor. E agora ele vai fazer o quê? Levantar um servo para falar do amor de Deus, Tito. Ele vai escrever uma carta a Tito e deixar ele numa ilha chamada Creta, onde ali pessoas achavam servir a Deus. Irmãos, essa palavra que eu mais escuto hoje é pessoas acharem que servem a Deus. E eu vigio muito para que eu não venha a ser essa pessoa. Eu oro muito pela sua vida que está aqui essa noite, para que você não venha a ser essa pessoa, achar que você serve a Deus. Nós devemos ter certeza que nós somos servos e servas de Deus. E nessa ilha, essas pessoas achavam que servia a Deus, mas não servia a Deus. Por quê? Eles eram mentirosos, eles eram ignorantes, eles eram idólatras, eles eram pessoas que não tinham amor um pelos outros. Mas mesmo assim, eles achavam que serviam a Deus. E por isso Tito vai ser levantado por Paulo, para que ali ele venha mostrar que eles achavam que serviam a Deus. E essa noite, irmãos, o Senhor vai falar conosco sobre missão. O que é uma missão? É algo que nós temos a cumprir na nossa vida. Alguns de nós já estamos cumprindo a nossa missão aqui. Outros estamos ignorando essa missão a qual Deus deu para cada um de nós. Eu falo muito isso aqui. Eu nunca me vi servindo a Deus no tempo da minha ignorância, no tempo da minha cegueira.
Eu nunca imaginava que eu ia servir a Deus. Eu nunca imaginava que eu ia ministrar a palavra do Senhor. Eu nunca imaginava isso. Eu era uma pessoa que tinha muita vergonha. E a vergonha minha só era tirada através de álcool, de droga, de prostituição. E achava que aquilo ali era tudo mil maravilhas. Mas o Senhor vai de encontro a mim e vai mostrar que eu estava cego, andando sem direção. E hoje estou aqui para louvar esse Deus e ministrar a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam e necessitam, não por vontade minha, irmãos, mas pela graça e a misericórdia do Senhor. E você, irmãos, que tem um chamado de Deus, não ignore esse chamado, não sofra mais, não ande no caminho contrário, não seja mais um Jonas, que quando o Senhor chamou ele para fazer a vontade dele, ele tentou ir para o outro lado. E seja igual Tito vai receber esse chamado, esse grande chamado, e ele não vai murmurar, ele não vai dizer que ali havia pessoas mentirosas, ele não vai falar que ali existia pessoas idólatras, ele não vai falar que ali existiam pessoas problemáticas, mas ele vai dizer: eu vou fazer conforme a vontade desse Deus maravilhoso. E o Senhor trouxe a mim e a você aqui essa noite para que nós venhamos ser o Tito na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós andamos. Quer falar do amor de Deus? Amém? Imagina você, irmãos, receber um chamado desse, ir para um lugar onde existem idólatras, mentirosos, pessoas ignorantes, que por nada um queria tirar a vida do outro, e ali você ser escolhido para pregar o amor de Deus, para pregar a graça e a misericórdia do Senhor. Quantos de nós estaremos preparados para fazer isso? Quantos de nós seríamos igual Tito aqui, não iríamos colocar dificuldades, mas sim iríamos fazer conforme a vontade do Senhor? Aqui, irmãos, eu falo muito isso, gosto de responder, de repetir isso. Aqui é muito fácil falar do amor de Deus, porque todos querem ouvir aqui o amor de Deus. Aqui nós sabemos que nós não vamos ser xingados, ignorados de forma alguma, porque todos nós aqui estamos reunidos para ouvir o amor de Deus, a palavra do Senhor. Mas e quando nós ouvimos um chamado igual Tito recebeu, pregar para esse tipo de pessoas, e o pior, sabe o que é? Eles achavam que servia a Deus. Quando eu estava estudando essa palavra, não é diferente do dia de hoje, não é verdade? Como é difícil, irmãos, falar do amor de Deus. Como é difícil pregar a palavra de Deus. Como as pessoas ainda estão ignorantes, como no tempo de Tito aqui, para ouvir a voz de Deus. Mas nós, que confiamos nesse Deus maravilhoso, nós devemos saber que o Senhor escolheu a cada um de nós um propósito na nossa vida. Mas muitos de nós ainda não entendemos qual foi esse propósito. Alguns de nós ainda andamos o caminho contrário que Deus escolheu que nós viéssemos caminhando. E eu me pergunto muito, porque a palavra de Deus diz que antes de tirar um cisco do olho de alguém, nós temos que observar nós mesmos, né? E eu fico observando a mim mesmo e olhando para mim. Será que eu não estou olhando para o irmão do meu lado? Será que eu não estou olhando para a irmã que está próxima a mim? Será que eu não estou olhando para a igreja do lado? Será que eu não estou olhando para os irmãos do lado e
deveria olhar para mim mesmo, porque talvez eu estou querendo tirar um cisco do olho do meu próximo, do meu irmão, e no meu olho tem uma trave. Mas Tito, ele entendeu que, independente dele ir pregar para pessoas que não queriam cultuar verdadeiramente a Deus, mas queriam os seus prazeres próprios, as suas vontades próprias, ele não vai ignorar nada disso do chamado do Senhor. Ele vai dizer: aquele que me escolheu, me enviou, ele vai se responsabilizar por mim. E nós que estamos aqui, irmãos, essa noite, nós somos escolhidos por Deus. Diga glória a Deus por isso. Você foi escolhido por Deus para quê? Para dar o bom testemunho. Para dar o bom testemunho. Mas aonde eu vou dar esse bom testemunho? Aqui na igreja? Às vezes nós conseguimos nem testemunhar aqui na igreja, né? Quanto mais na nossa casa. Irmãos, fale mais do amor de Deus na tua casa. Fale mais do amor de Deus com a tua família. Pregue mais. Olha o testemunho que nós ouvimos no começo do culto, que eu falei aqui. A mulher está quase 20 anos servindo a Deus e não está vendo nada mudar. Mas ali ela perseverou, e ali ela viu a graça e a misericórdia do Senhor. Você que está aqui essa noite também, da mesma forma, persevere, persevere, e você também verá a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Porque o Deus que nós servimos, Ele não esquece de nenhum de nós. Tem tantas orações que eu fiz ao Senhor, irmãos, que eu até esqueci. Mas Deus, Ele não esqueceu de nenhuma delas. Eu apresento a minha família desde o mais novo até o mais velho. Eu apresento os meus amigos, todos eles que eu conheço, ao Senhor. Eu apresento até aqueles que têm raiva de mim por algum motivo, eu apresento eles também ao Senhor. É que assim como Deus agiu sobre graça e misericórdia na minha vida, age também sobre a vida de cada um deles. Amém? E aqui, irmãos, chegar na tua casa, você vai ler e vai entender o amor de Deus sobre a nossa vida. Se Deus quisesse destruir essa ilha de Creta, Ele destruiria. Mas o amor dele é tão grande que Ele não quis destruir, mas sim quis converter todos aqueles daquela ilha, a qual estavam sendo enganados, a qual os prazeres estavam levando a lugares que não eram para eles estarem. Deus vai escolher um homem para ir até lá, falar da graça e da misericórdia do Senhor. E vai usar Paulo para que Paulo venha dar um testemunho a ele e falar a Tito a forma que ele deveria fazer essas coisas. Às vezes, irmãos, nós deixamos de fazer tantas coisas porque nós não sabemos como começar a fazer tal coisa. Nós não sabemos por onde começar e da forma que começar. Por isso que nós deixamos de fazer tantas coisas. E essa noite o Senhor quer falar ao meu e ao teu coração. Está faltando sabedoria? Peça a mim que eu, o Senhor, darei a você sabedoria. Está faltando palavra? Peça a mim, ao Senhor, que eu colocarei palavras na tua boca. Está faltando amor? Peça a mim, ao Senhor, o amor, que eu colocarei o amor em você e todos aqueles que vocês irão falar com eles. E Tito, ele vai falar com esse povo que estão ali na idolatria, estão na mentira, estão na prostituição, estão fazendo os seus prazeres.
Mas como ele foi enviado por um Deus maravilhoso, um Deus sábio, aquelas pessoas vão ouvir tudo aquilo que ele está falando, porque não está vindo do homem, mas sim do próprio Senhor, usando um pequeno homem ou uma pequena mulher, como o Senhor usa nós para falar com eles. E ali eles vão começar a ouvir, e ouvindo, vão começar a entender. Sabe o que falta para mim e para você essa noite, irmãos? Às vezes nós estamos querendo falar demais, precisamos ouvir mais. Sabe, às vezes nós queremos falar, né? Tem tanta coisa dentro de nós que nós queremos falar, soltar para fora, tudo aquilo, lançar fora, e achamos que somente nós temos problema, mas às vezes aquela pessoa que nós estamos descarregando, tudo aquilo que nós estamos pensando, está com mais problema que nós mesmos. Mas nós tão preocupados com nós, estamos descarregando tantas coisas, sem entender a pessoa que está do nosso lado, sem entender aquele vizinho que está próximo a nós. Hoje é um domingo de restauração familiar. Quanta família nesse momento, irmãos, precisa ser restaurada. Eu conheço várias famílias que precisam ser restauradas. Você também conhece várias famílias que precisam ser restauradas. Talvez a sua própria família precisa ser restaurada, mas você não sabe por onde começar essa restauração, da forma que vai começar essa restauração na sua família. Deus essa noite está mostrando a mim e a você que Ele irá mostrar a nós, quando nós pedimos a Ele de todo o nosso coração, a forma que nós devemos chegar até aqueles que precisamos chegar. Foi difícil estar aqui essa noite? Foi. Frio, cansaço, medo, problemas, lutas, quantas coisas nós temos aqui para falar. Mas maior que o frio, maior que as lutas, maior que as perseguições, maior que os problemas, é o Deus a qual nós servimos. E louvado seja Deus por isso, irmão. Essa noite eu fiquei muito feliz pela tua vida de estar aqui. Eu achei que não viria quase ninguém. Quando eu vi o tempo esfriando, eu falei, não vai quase ninguém. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, Deus aqueceu a mim, aqueceu a você, e não permitiu que o frio viesse nos segurar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, mas nos trouxe aqui para apresentar a nossa família em oração. Nos trouxe aqui para se alimentar da palavra de Deus, e para que mais uma semana nós venhamos prosseguir na presença do Senhor. E quantos títulos tem aqui essa noite? Quantas pessoas que estão dispostas, irmãos, assim como nós queremos, né, um socorro presente na nossa vida. Quem não quer um socorro presente na hora do problema, né? Na hora que você está precisando de alguém ali, de um ombro amigo. Quantos de nós não queremos alguém ali do nosso lado nesse tempo? Mas a maioria de nós que estamos aqui, o Senhor nos levantou para que nós venhamos ser esse ombro, aqueles que estão próximos a nós. Mas nós, sem entendimento, nós ainda não entendemos o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, a maioria de nós. E nós estamos ainda andando ignorantes, esperando que alguém venha nos ajudar. Mas Deus quer usar a mim e a você para que nós venhamos ajudar alguém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Jesus, Ele vai estar no templo. E ali na hora das contribuições, eles e os discípulos vão começar a observar aquelas pessoas ofertando na casa do Senhor.
ofertavam ouro, outros ofertavam pratas, outros ofertavam bronzes. Mas o Senhor estava ali no templo não por acaso. Os discípulos enchiam os olhos ao ver o ouro, a prata e o bronze. Mas vai vir uma senhorinha com algumas moedinhas. E ali Jesus vai olhar os seus discípulos e dizer: essa senhorinha foi a que mais ofertou essa noite. E aí os discípulos não conseguiram entender: mas como assim, Senhor? As pessoas estão dando ouro, as pessoas estão dando prata, as pessoas estão dando bronze, e o Senhor vem nos falar que essa senhorinha com algumas moedas vai ser a que mais ofertou. E o que Jesus vai responder? Todos que deram ouro, prata e bronze deram aquilo que estava sobrando. Mas essa senhorinha não, ela entregou o seu melhor. E às vezes nós achamos que o nosso melhor é ser a voz mais alta na hora do louvor. Às vezes nós achamos que o nosso melhor é ser o primeiro a chegar na casa de Deus. Nós achamos que o nosso melhor é fazermos algo que ninguém pode fazer e acharmos que estamos fazendo muito. Mas Deus está ensinando a mim e a você aqui essa noite: se for fazer algo, não faça para se aparecer para ninguém, mas sim pelo amor que você tem pelo Deus, dono da casa de Deus, a casa de oração. Não faça por querer mostrar para o pastor, para o irmão, para a irmã, para a família, para quem quer que seja, mas faça para o Senhor algo que você está fazendo de todo o seu coração. Tito, ele podia dizer: Senhor, eu não vou a esse povo falar do teu amor, eles são mentirosos, eles são idólatras, eles são pessoas que não querem nada com o Senhor. Mas ele falou: se o Senhor me escolheu, Ele dará condição. O Senhor essa noite está mostrando a mim e a você: quando Deus mandar nós iremos fazer algo, faça sem medo. Não tenha medo daquilo que o Senhor mandou você fazer. Mas para que nós venhamos ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, é necessário o quê? Nós venhamos ter intimidade com Deus. Deus não escolheu Tito porque ele era um homem bonito. Deus não escolheu Tito porque ele era um homem forte. Deus não escolheu a Tito por nenhuma das suas qualidades, mas porque Tito, desde a sua mocidade, desde bem novo, ele já entendeu o que era servir a Deus. Tito já tinha entendido o que é estar na presença do Senhor, coisas que muitas das vezes eu preciso aprender ainda, coisas que muitas das vezes você que está aqui essa noite precisa também aprender. Esses dias eu estava murmurando com o Senhor por algumas situações, pequenas, mas para nós muitas das vezes se torna muito grande. Talvez você também essa semana estava murmurando com Deus com coisas tão pequenas, mas para nós, sem a presença do Senhor, sem o Senhor ali conosco, se torna muito grande. E aqui o Senhor está nos ensinando, para que tudo aquilo que nós chegarmos a Ele, de todo o nosso coração, Ele irá ouvir a cada um de nós.
mas para isso é uma construção. Nós não conseguimos subir uma escada se não for degrau por degrau. É devagar, devagarinho. Oração, irmãos, ninguém começa orando 1 hora, 2 horas por dia. Se começa por 1 minuto, de 1 minuto você vai para 2, de 2 você vai para 5, de 5 você vai para 10 minutos, depois não quer mais parar de orar. Leitura da Bíblia, você não se começa no primeiro dia lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas começa lendo um capítulo só. De um capítulo o Senhor vai te dando entendimento, você vai começando a ler 2, 3, 4, 5. Quando você vê, você já leu as escrituras de Gênesis, Apocalipse. Evangelizar, nós não começamos a evangelizar de fora para dentro da nossa casa, mas sim de dentro da nossa casa para fora. Você quer ir tão longe, você quer ir em tantos lugares, e ali do lado seu, dentro da tua casa, tem tantas pessoas para você evangelizar. Começa de dentro da tua casa, depois Deus vai te levando para fora, mostrando como que é. E nós somos assim, né, irmãos? Quando nós começamos a servir a Deus, nós lembramos de um amigo, lembramos de um ente querido, lembramos de alguém, queremos ir lá falar do amor de Deus, falar. Calma, é devagar. Primeiro você precisa se encher da presença do Senhor. Primeiro você precisa se encher da palavra de Deus, para depois você ir falar da graça e da misericórdia de Deus. Quando você está entendendo a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Deus nos ensina de uma forma diferente, né, irmãos? Talvez você entrou aqui essa noite para receber uma cura, para receber uma libertação, para receber uma resposta de uma oração que você fez. O Senhor está respondendo tudo isso para nós. É tudo começo, meio e fim. Não é assim dessa forma. Eu no começo da minha caminhada também pensava que era assim. Vou dobrar meu joelho em casa, vou orar a Deus. Quando eu chegar no culto, Ele vai usar o pastor, os obreiros, e vai falar comigo. Não é assim que funciona. É tudo devagar. Esse povo da ilha de Creta, eles achavam que serviam a Deus. E olha o que Deus vai falar para mim e para você agora. Às vezes estamos pedindo tantas coisas para Deus e nós achamos que servimos a Ele. Mas pastor, que palavra dura! Eu já tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos que sirvo a Deus. O Senhor vem me falar que eu acho que eu sirvo a Deus. Irmãos, eu posso ter 50 anos de servidão a Deus, mas eu aprendi uma coisa. Eu sempre vou perguntar para Deus a forma que eu estou servindo a Ele, se eu não estou fazendo conforme a minha própria vontade. Eu posso ter lido a Bíblia 10 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre vou dobrar o meu joelho e vou perguntar para Deus: Senhor, eu estou fazendo conforme a Tua vontade? Conforme o Senhor tem ordenado que eu venha fazer? Eu estou fazendo o meu próprio querer, a minha própria vontade? Não permita, Senhor, que eu venha ser enganado, mas que eu venha fazer conforme a Tua própria vontade. Talvez nós que estamos aqui essa noite, irmão, estamos assim, dessa forma, achando que por ter 10, 15, 20 anos já conhecemos tudo do Senhor. Na verdade, não conhecemos ainda nada. Como é que o Senhor vai dizer que uma senhorinha está dando algumas moedas e aquela é a que mais está ofertando? Às vezes nós estamos aqui
nós somos o principal do culto, ou que mais está cultuando a Deus. Deus está observando aquele que está em silêncio ali, pedindo para Ele em oração: Senhor, toca, Senhor, alcança, Senhor, busca. Uma vez eu estava cultuando em outro ministério, e ali eu achava que eu ofertava muito a Deus por valores. Aí Deus vai me mostrar que entrou ali um alcoólatra na hora das contribuições, e ele encostou do meu lado, e ali ele pediu um envelope para ofertar. De cabeça baixa ele fez uma oração assim ao Senhor: Senhor, eu não sou digno de estar na tua casa, eu sou falho e pecador, mas receba essa noite a minha pequena oferta ao Senhor, para que o Senhor um dia venha me libertar dos vícios, da prostituição, de tudo aquilo que me atrapalha de te servir. E ali foi como um tapa na minha cara, porque ali eu achava, por estar servindo a Deus, por estar ofertando, eu estava entregando o meu melhor. E aí eu aprendi com aquele homem que por mais que nós queremos fazer algo para Deus, tudo é muito pequeno, mas Deus tem para fazer por nós do que nós pelo Senhor. E aqui essa noite, irmãos, Deus está ensinando a tua igreja. Quem é a igreja de Cristo? Diga a glória a Deus. Está ensinando, irmãos, que não faça nada para se aparecer a ninguém. Não faça nada para agradar ninguém que está do seu lado, para aparecer para alguém que está do seu lado que você é uma pessoa boa. Não viva de aparências, mas seja sincero a Deus. Muitos de nós, irmãos, falamos que temos 10, 20 anos de servidão a Deus, de servir ao Senhor, estamos preparados diante do Senhor, mas quando vem a luta, nós queremos arrancar os nossos cabelos, nós queremos sair da presença do Senhor, nós nos desesperamos com diversas coisas, e aí Deus nos mostra que quando a afronta chega até mim, até você, para mostrar a nós que nós devemos subir degrau por degrau, nós não iremos conseguir chegar a lugar nenhum de uma vez, mas sim subindo degrau por degrau. Subiu o primeiro degrau, glorifica a Deus. Senhor, eu agradeço pelo primeiro degrau que eu consegui subir, a qual o Senhor me fortaleceu, me deu sabedoria, e eis-me aqui. Se tem uma sabedoria, às vezes está mais as pessoas que estão do seu lado. Senhor, não permita que eu venha engrandecer pela minha sabedoria, porque essa sabedoria não vem de mim, vem do Senhor. Me ajude a compartilhar essa sabedoria com o irmão, com a irmã que está do meu lado. Tito, que nós estamos falando aqui essa noite, ele era uma pessoa que se separava desde a sua mocidade ao Senhor. Ele podia falar: Senhor, eles não são meus filhos, eles não são meus parentes, Senhor, por que que eu tenho que ir lá até eles, falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor? Escolhe outra pessoa para ir lá, eu não posso. Mas Tito, ele não fez isso. Ele ouviu a voz do Senhor e fez conforme a vontade de Deus. Mas para fazer conforme a vontade de Deus, irmãos, foi necessário que ele viesse se separar, foi necessário que ele viesse estar na presença de Deus, foi necessário que ele viesse deixar muitas coisas de lado.
Coisas essas, irmãos, que alguns de nós ainda não estamos preparados para fazer essas coisas. Esse dia eu recebi um convite, acho que vai fazer uns 10 anos que eu não sei o que é jogar uma bola. E aí eu recebi um convite de um amigo meu para mim brincar uma bola. Eu ali empolgado, primeiro eu falei, puxa, depois eu fui dobrar o meu joelho e orar a Deus. Eu trabalho por conta, eu não trabalho registrado. Vou fazer 10 anos que eu não jogo bola. Se eu for jogar uma bola, me machucar, como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar meus filhos, meus pequeninos que dependem de mim? Eu não fui. Eu estou dando um exemplo aqui de eu ir jogar bola, porque às vezes você está recebendo convites, irmãos, e trocando o estar na presença de Deus, fazer a obra de Deus, fazer as coisas boas que Deus tem para a nossa vida, para estar em outros lugares. Aí quando o dia mal chega, o dia mal vai chegar, irmãos. Deus ele fala que o sol brilha para o que serve a Deus e para o que não serve a Ele. Deus diz que a chuva cai para os que servem a Ele e os que também não servem. Deus diz que abençoa aqueles que servem a Ele e abençoa também os que não servem. Então o dia mal vai chegar para mim e para você também. Aí quando esse dia mal chegar, irmãos, aí não precisa falar muito, que nós sabemos aonde iremos correr. Qual foi a última vez que você orou? Não precisa responder não, tá, irmãos? Deus sabe de cada coração, de cada um de nós. Vamos parar e analisar a última vez que nós paramos para orar. Pararia e agradecer a Deus por as coisas simples da nossa vida, o pão de cada dia, os filhos, parentes. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Qual foi a última vez, irmãos, que eu tirei uma hora para falar? Eu não quero falar com ninguém, somente com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Tito era um homem que fazia isso. Ele se separava para ficar um tempo conversando com Deus. Olha que coisa linda. Muitos de nós só sabemos conversar com Deus no dia mal. Não, mas eu até agradeço. Antes da comida eu oro, eu agradeço a Deus. Antes de dormir eu agradeço pela minha família, pela minha casa. Qual é o tempo dessa oração? 30 segundos? 1 minuto? 2 minutos? Será que esse é o tempo que Deus merece na minha e na tua vida? Será que esse é o tempo que nós precisamos separar para o Senhor? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, tá bom? Meditando nessa palavra, eu comecei a lembrar o começo da minha caminhada, o tempo que eu tinha de oração com o Senhor, o tempo que eu tinha de leitura da palavra, o tempo que eu me separava para estar ali com o Senhor, e as pessoas que estavam do meu lado viam que eu estava ali se separando para estar esse tempo com o Senhor. Mas vai passando 15 anos, e tudo isso vai diminuindo. É normal na nossa vida, mas para Deus isso não é normal. Olha que momento maravilhoso que nós estamos aqui, irmãos. Fundo tocando,
nós dentro da casa de Deus, da casa de oração, mas alguns de nós não vê a hora de finalizar o culto, né? Alguns estão até olhando a hora disfarçado para ver se não deu tempo ainda. Irmãos, está na hora de nós pararmos e observarmos o que é servir a Deus. Essa ilha de Creta, você vai estudar na tua casa, vai ler, você vai ver que eles achavam de servir a Deus, mas eles eram pessoas ignorantes, por poucas coisas, um queria tirar a vida do outro. Você vai ver que esse povo da ilha de Creta, eles eram pessoas que viviam mentindo uns para os outros. Você vai ver que essa ilha de Creta, alguns homens se deixavam levar por valores. E mesmo assim, o amor de Deus, ele vai pegar um do teu servo e levar lá nessa ilha e dizer: você vai ministrar um por um para que eles venham se converter, para que eles venham entender a grandeza do meu amor sobre a vida deles. Talvez eles estejam imaginando, pensando que está sozinho, ou que o que eles estão fazendo está bom. E assim, dessa forma que nós chegamos aqui essa noite, estava frio, estou no culto para louvar a Deus, e isso já é o nosso máximo, não é? Estamos longe de entender o que é servidão a Deus. Talvez o que está faltando na minha vida e na sua, irmãos, não é trabalhar mais, não é dormir mais, mas sim é separar mais tempo para estar na presença de Deus. Eu nunca vi uma pessoa, irmãos, talvez se tiver acontecido com você, seja a sua mão, está passando por um problema, por uma dificuldade, e ali dobrar o seu joelho e clamar a Deus de todo o seu coração, e quando você levantar, você não levantar aliviado. Já aconteceu isso com alguém aqui? Estou passando por um problema e vai ali, dobra o joelho, ora a Deus, clama. Quando levanta, parece que nós levantamos até mais leve, né? O que é isso? É a graça, é a misericórdia do nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E essa noite, irmãos, nós vamos entender que Deus, ele sempre estará ao nosso lado. Esse testemunho que eu ouvi aqui, que eu contei no início aqui, irmãos, como fortaleceu a minha fé. Ali, você imagina, você quase 20 anos indo para a igreja e as pessoas ali zombando, né? Mas ela não deu ouvido às pessoas que estavam zombando. Ela não deu ouvido àquilo que todo mundo estava falando, mas ela deu ouvido a quem? Ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E nós que estamos aqui essa noite, nós devemos crer da mesma forma, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor.